Eu sigo por aqui com a professora Isabela Calil para a gente tratar dos demais assuntos em destaque na nossa home do UOL e agora falando do nosso Congresso, mais especificamente de como está no fim do ano o humor de Hugo Motta. Aparentemente aqui, professor, uma versão um pouco mais paz e amor nesse fim de ano. Às vésperas do recesso parlamentar, o presidente da Câmara se reaproximou do líder do PT na casa, Lindenberg Farias, um destaque que está hoje aqui também na Folha de São Paulo, em um movimento para reconstruir pontes com a bancada do PT. Em uma entrevista para os colegas da Folha, Hugo Motta disse que para ele o jogo está zerado no momento. Essa reaproximação acontece depois de um rompimento público que a gente acompanhou e lembra um pouco aqui, ali mais gravemente em novembro, provocado pelas divergências da condução na Câmara. O estopim foi o chamado projeto antifacção, apresentado como a resposta do governo Lula à crise na segurança pública, depois da mega operação que a gente acompanhou no Rio de Janeiro. O Lindenberg Farias criticou muito a escolha do relator para esse projeto. Foi escolhido Guilherme Derrite, que é aliado de Tarcísio de Freitas, o que agravou a tensão que já estava sendo formada há bastante tempo. O grupo de Motta acusava o petista de tentar desgastar a imagem do Congresso perante a opinião pública. O conflito aumentou ainda mais quando Motta pautou o projeto que reduziu as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos atos golpistas. Lindenberg reagiu na tribuna, disse que Motta estava perdendo as condições de permanecer no cargo e poderia responder por crime de responsabilidade. Agora, a gente viu se passar também um período crítico e tenso do Congresso, que era em torno da decisão da cassação de mandatos de deputados ligados ao bolsonarismo. Depois dos dois, então, agora, retomando o diálogo, Hugo Motta e Lindenberg. Queria uma ajuda sua aqui, professora, da gente puxando esse histórico, entendendo em que clima que está se fechando a relação de Hugo Motta com o governo nesse fim de ano. Natália, você fez um excelente histórico, né, de como que foi esse rompimento. E aí eu acho que vamos por partes, né? Primeiro dizer que é saudável, né, que a gente tem esse diálogo, e esse diálogo não necessariamente ele passa por questões, às vezes na política a gente pessoaliza muito, né, e aí a gente lida com as questões de maneira muito pessoalizada. E não se trata disso, independe inclusive da relação que eles possam ter do ponto de vista pessoal, o importante é do ponto de vista institucional. E aí o que acontece? Então, ou seja, primeiro que é importante que se retome o diálogo. Esse diálogo ele não deveria inclusive ter sido rompido. É importante que você tenha um diálogo entre os representantes das diferentes instituições nas diferentes áreas. Então, acho que dito isso, é muito bem-vindo. Agora, a questão é, se a gente for pensar o histórico que chegou até aqui, né, como chegamos até aqui, que você colocou bem, eu completaria o seguinte, o histórico, acho que ele está perfeito para a gente entender, e aí agora olhando para o futuro, né? Hugo Motta, ele foi eleito presidente da Câmara com amplo apoio, né? Inclusive dos setores tanto à direita quanto à esquerda, o que coloca o Hugo Motta numa situação que é uma situação crítica, né? Porque, enfim, a gente está falando de interesses, né, ou de expectativas que são muito diversas, né? Então, isso já seria difícil de se equilibrar. Ao longo da presidência da Câmara, o Hugo Motta tem se mostrado, enfim, eu estou tentando achar um eufemismo para não usar uma palavra forte, mas uma presidência muito enfraquecida, né? Talvez uma das piores presidências que a gente viu. Então, o que acontece? Hugo Motta precisa recompor parte desse seu apoio. Então, ele não está fazendo isso só pensando, digamos, no bem da República, digamos, no diálogo, naquilo que é republicano, naquilo que é o lado positivo da política. Ele está fazendo isso porque Hugo Motta está sendo pressionado por todos os lados e Hugo Motta tem perdido um pouco o capital político que já tinha, né, que tinha perdido já muito, e ele começa a perder, recuperando também parte do histórico, quando ele é impedido de sentar na sua cadeira, né, de presidir uma sessão, e não consegue lidar com isso, precisa, inclusive, de ajuda do Arthur Lira, né, para conseguir resolver essa questão. Então, ou seja, ali a gente vai vendo que o Hugo Motta literalmente perdeu a legitimidade, né? Ele ocupou o lugar institucional, mas ele não tem mais autoridade, né, em relação aos outros parlamentares. Então, basicamente, ele está tentando recompor porque ele sabe que ele vai precisar, enfim, de qualquer apoio que ele consiga, uma vez que seu capital político está diminuindo muito. E essa questão da pressão do Hugo Motta fica muito mais crítica
com enfim, a dosimetria da pena, anistia light, anistia, seja o que for, mas as questões relacionadas à redução de pena nos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Então, o Hugo Mota está muito sob pressão, tem seu capital político muito diminuído diante de todas as coisas e das suas próprias escolhas e da condução que tem adotado, e agora tenta recompor, que é positivo, mas só para a gente entender também de onde vem essa necessidade de se recompor com os setores da esquerda. Com certeza, a gente viu uma movimentação toda maior com o governo nessas últimas semanas, inclusive em torno de escolha de novos ministros, professora. Tentando agradar os dois lados. Perdão. Não, é que o seu som falhou um pouquinho para mim. Ai, perdão, vamos ver aqui agora se voltou. Eu estava com um probleminha no fio do microfone, mas agora acho que voltamos. Só queria encerrar o capítulo Hugo Mota aqui com você, professor, e a gente analisando o perfil dele, essas críticas que você levanta aqui com a gente, como que fica o papel dele em 2026 e a possibilidade dessa credibilidade cair ainda mais ou não. Acho que pautas muito gritantes que a gente precisava ter ainda acabaram sendo já resolvidas, apesar de com muita polêmica agora no fim do ano, questões como as cassações justamente dos mandatos do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem, da Zambelli. A gente consegue entrar, de certa forma, com pautas mais do interesse público agora em 2026, na sua opinião? Ou a gente ainda vai ter resquícios, principalmente quando vierem as discussões ainda mais ampliadas das emendas parlamentares ano que vem? Como que a gente vai começar o clima do ano que vem no Congresso? Olha, eu infelizmente vou dizer que não vai melhorar. Não vai melhorar por diferentes razões. Primeiro porque é ano eleitoral, então a gente tem aí uma combinação de duas coisas, né? Enfim, então primeiro, a gente tem um calendário que fica mais curto, um calendário legislativo que fica comprometido com a atuação de parlamentares no processo mesmo eleitoral, isso é do jogo, enfim, é legítimo, né? Então, primeiro, a gente vai ter digamos, do ponto de vista do processo legislativo, a gente vai ter menos tempo, né? Ainda que formalmente não, mas o que acaba acontecendo é que os parlamentares vão estar envolvidos no processo eleitoral. Isso é uma coisa. Inclusive, não só diretamente envolvidos, mas nos seus territórios, né, nos seus estados, em relação às suas bases e outros candidatos que eles possam apoiar, além de candidaturas próprias. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda é que a gente está encerrando o ano de 2025 com questões muito complexas, né? E não são poucas, né? Então, ou seja, a gente está falando de questões que são difíceis, né, do ponto de vista político, que tem a ver com as questões relacionadas ao processo, né, da tentativa de golpe de Estado, tem a ver com a questão da cassação dos parlamentares. A gente tem outras tensões da Câmara, não só com o governo, né, com o executivo, mas também com o judiciário, com a Suprema Corte, né? Foi o caso, por exemplo, do episódio envolvendo a cassação da Carla Zambelli, em que o Hugo Mota é lembrado, né, de que basicamente ele só precisava referendar uma posição e aí ele acabou levando para o plenário. Enfim, virou uma situação muito difícil de lidar e que só se resolveu relativamente quando a Carla Zambelli, enfim, se retira, né, a sua... Enfim, esqueci a palavra, quando ela, enfim, abre mão do seu mandato. Então, no final das contas, basicamente é isso. A gente ainda tem questões muito pouco resolvidas desse ano, e o ano que vem, considerando que é ano eleitoral, as tensões aumentam ainda mais. Então, eu não consigo imaginar que a gente vá, de fato, ter um Congresso que está muito preocupado com o interesse público e que, da noite para o dia, na virada do ano, vá se alterar muito do ponto de vista do que tem feito até aqui.